Olá, boa noite. Estamos começando mais um programa Educação e Debate aqui no canal 16. O programa Educação e Debate é uma produção do Sindicato dos Professores da Rede Municipal aqui de Passo Fundo, em parceria com a TV Câmara, e semanalmente a gente traz aí assuntos de interesse da comunidade de Passo Fundo, mas principalmente de interesse dos professores da rede municipal. No programa desta semana, a gente recebe o dirigente do CMP Sindicato, o professor da rede, Eduardo Albuquerque, para conversar com a gente um pouquinho sobre essa primeira gestão do CMP Sindicato como sindicato, né, Eduardo? Porque até então, até 2015, o CMP era uma associação, o Centro Municipal de Professores, e se tornou um sindicato. Boa noite, seja bem-vindo. E para a gente começar, por que um sindicato dos professores? Por que um sindicato diferente? Bom, boa noite, Ingra, boa noite aos telespectadores. Inicialmente, respondendo a tua pergunta, a necessidade de um sindicato, ela se deu até pela própria construção da categoria do magistério municipal. Hoje nós somos em torno de 1.300 professores na ativa, mais algumas centenas de professores inativos que demandam todo um cuidado, demandam toda uma atenção especial, que é impossível, e a gente até pode usar essa palavra de uma forma muito tranquila. É impossível que uma entidade, por exemplo, como o Simpasso, dê conta de um grupo de professores de mais de 1.300 pessoas, mais 300, 400 inativos, e ainda assim consiga dar conta de outras 60 categorias que fazem parte hoje do Simpasso, ou que fazem parte da categoria de todos os servidores. Então é humanamente impossível que tu dê conta de uma forma adequada. A segunda questão é a própria peculiaridade que existe em relação ao magistério. E não só ao magistério municipal, ao magistério nacional. Veja bem, nós temos uma legislação própria. Aqui mesmo no município, nós temos um estatuto do servidor e nós temos um estatuto do magistério. Por quê? Porque nós temos diferenciações, e aqui sempre deixar claro que nós não somos melhores do que ninguém. Apenas temos circunstâncias que envolvem a nossa carreira que são diferentes dos demais servidores de qualquer outros dos servidores. Por exemplo, a carga horária. Nossa carga horária é dividida em 20 ou 30 ou 35 horas aqui no município. Alguns colegas têm até 40 horas quando dobram a sua jornada de trabalho. Nós temos questões relativas, por exemplo, à hora-atividade. Esse é um instrumento criado em 2008, inclusive com o advento do Plano Nacional de Educação, que prevê que todo professor que tenha, por exemplo, 20 horas ou 40 horas, ele tem um tanto dessa carga horária fora da sala de aula, longe do contato dos alunos, justamente para que ele possa preparar adequadamente, possa se reunir com pais, possa participar de reuniões pedagógicas, ou seja, é uma característica muito especial, diferente das demais categorias. Um outro exemplo disso é a questão salarial. Nós temos hoje um piso próprio, também advindo da questão do Plano Nacional de Educação. Nós temos hoje a categoria do magistério um plano salarial diferenciado, onde ele tem índices diferenciados, inclusive de reajuste. Inclusive foi um dos motivos da última greve que tivemos aqui, foi justamente isso, o fato de termos um índice também diferenciado. Então há uma série de diferenciações e uma série de demandas no magistério que não dá mais para tratar de uma forma superficial, ou apenas fazer alguns encaminhamentos. É uma demanda muito grande de trabalho. Uma outra consideração importante, Ingra, é que nós temos hoje aqui em Passo Fundo 70 escolas. Então não é pouca coisa para você estar atuando, para você estar acompanhando. Essas escolas têm os seus conflitos naturais de qualquer ambiente de trabalho, que muitas vezes o sindicato é chamado a participar, ou seja,
Como é que tu dá conta de 70 escolas, atender 70 escolas de uma forma eficiente e que contemple essas demandas dessas escolas? Por isso se criou naturalmente a necessidade de um sindicato próprio. A gente sempre traz como argumento, e algumas outras categorias que estão no funcionalismo municipal, eles argumentam que, então também eu vou me transformar em sindicato. Olha, eu não sei. A questão é que a nossa categoria dos professores precisa que ela caminhe com as suas pernas em função de termos todas essas particularidades. Obviamente que tem categorias aqui no município com 5 servidores. Óbvio que pela lógica e pela razoabilidade não vai ser possível fazer um sindicato com 5 pessoas. Mas não é o nosso caso, nós somos em 1.300 pessoas. Mais 300, 400 inativos, ou seja, nós temos um contingente muito grande de pessoas que precisam da orientação sindical. E eu acho que a última razão, Ingra, respondendo a tua pergunta, é a própria conjuntura nacional atual no que diz respeito ao sindicalismo. Veja bem, nós estamos num processo de mudança das políticas, tanto econômicas, políticas sociais e as políticas sindicais. Vou te dar um exemplo. Não é mais obrigatório aquela contribuição de um dia trabalhado. Agora, se o sindicato quer receber, ele tem que contar com a anuência do servidor, ou seja, o servidor tem que ir lá e assinar dizendo que ele quer ser descontado. Isso muda toda a configuração das relações de trabalho. Por exemplo, o Estado não precisa mais ter uma vigilância permanente sobre os sindicatos, porque afinal de contas não existe mais nenhum tipo de vínculo, apesar de você poder descontar, mas é algo que não é mais compulsório, ou seja, a Ingra desconta para o teu sindicato se tu espontaneamente assinou aquele documento. Então o sindicato, a importância do Estado dentro do sindicato, ela diminuiu bastante. Mais uma razão para que categorias grandes e numerosas, como é o magistério, se organize dentro dos seus pares e dentro das suas necessidades. Esse processo de transformação do CMP de associação para sindicato aconteceu em 2015. O que mudou na atuação do CMP? Desde que era Centro Municipal de Professores, foram mais de 30 anos de história, né? E de CMP Sindicato a partir de 2015? Bom, a gente sempre quando fala no passado, a gente tem sempre o cuidado de fazer uma referência muito respeitosa a todos aqueles que, anteriores a nós, construíram a história do CMP. Nós entramos em 2013, final de 2013, na verdade, novembro, dezembro de 2013. A história do CMP não começou em 2013. Nós tivemos 20, 30 anos passados com pessoas que estiveram ali, construíram toda uma história, tiveram seus embates, tiveram as suas conquistas, inclusive, e as quais a gente respeita muito essa história e sempre faz questão de lembrar dessas pessoas, porque elas são pessoas que ainda estão aí, a maioria delas aposentadas, mas que prestaram um valoroso serviço à categoria do magistério municipal. Nós, quando entramos no final de 2013, nós tínhamos um objetivo, transformar o CMP numa entidade de luta, uma entidade de reivindicatória, uma entidade que fosse para o embate. E desde 2013 a gente fez isso. Então 2015, na verdade, não mudou muita coisa, porque quando entramos em 2013, nós já fazíamos tudo o que fazíamos depois de 2015. Levar os professores para a mobilização, tentar organizar os professores, tentar politizar a categoria através de cursos, congressos, visitas às escolas, processos de formação continuada que nós muitas vezes temos a oportunidade de oferecer. Então nós já fazíamos as mesmas coisas. A única coisa foi que a partir de 2015 nós começamos a legitimar juridicamente esse processo natural que nós tínhamos de representar, de estar nas lutas, de estar nas ruas, de estar fazendo a reivindicação, de estar fazendo o contraponto às políticas que não nos eram favoráveis. A gente sempre fez isso.
2015, o que mudou é que juridicamente nós passamos a incorporar o sindicato, o CMP Sindicato, dando mais respaldo às nossas ações. Então nós tivemos uma assembleia que foi histórica, sob o ponto de vista da nossa história, porque reunimos ali 600, 700 pessoas que decidiram, né? Tomaram essa decisão de que sim, o CMP deveria se tornar um sindicato. Foi uma decisão da categoria. E não poderia ser diferente, né? Essa decisão ela não poderia ser unilateral ou fechada em quatro paredes de uma diretoria, senão não teria legitimidade nenhuma. Nós chamamos os colegas para essa assembleia, nós trouxemos quem era contra na época, que era o caso do Simpasso, que é o sindicato mãe, trouxemos o Simpasso teve toda a liberdade de fazer o seu contraponto e trazer os seus argumentos, fomos para a votação e a votação deu favorável. E a partir dali a gente construiu todos os outros processos, a construção do CGC, outros elementos nós já tínhamos, né, Ingra? Nós já tínhamos uma sede, nós já tínhamos filiados, nós já tínhamos uma diretoria constituída, enfim, a maioria dos requisitos nós já tínhamos. Nos faltavam algumas questões legais e nós fomos cumprindo, passo a passo fomos cumprindo aquilo ali. E hoje nós estamos praticamente na reta final e estamos necessitando ou esperando, podemos dizer assim, da carta sindical. Carta sindical que define, em última instância, a tua condição de sindicato. Mas eu sempre digo isso e replico a fala de muitos colegas. O sindicato, ele se dá na sua prática. Não basta tu construir um sindicato que tem uma carta sindical e sem atuação nenhuma. Então é preferível tu ter uma atuação forte, sendo que a carta sindical ela passa a ser tão somente um documento. Mas a tua atuação é que diz exatamente aquilo que tu é como instituição. E é isso que a gente tem feito, né? Tem tido uma atuação muito forte hoje na sociedade, em especial na educação. Esse crescimento do CMP Sindicato como representante de luta dos trabalhadores, ele se deve também a essa politização da categoria. Afinal de contas, no último período, a partir do impeachment da presidenta Dilma, que aconteceram várias manifestações a nível nacional, com pautas como a reforma trabalhista, a reforma da Previdência, aqui em Passo Fundo, o Magistério Municipal e o CMP Sindicato foram ou foi uma das categorias mais atuantes nesse processo. Tem uma ligação direta? Olha, possivelmente sim, né? Porque no ano passado, que foi um ano de mobilizações em nível nacional, Passo Fundo não ficou de fora, Passo Fundo foi para as ruas e nas 3 manifestações que tivemos o ano passado, nós tivemos, principalmente em 2 delas, com o Magistério Municipal presente de forma maciça. O que acontece? E respondendo à pergunta por que tantos professores municipais foram para a rua. A gente nunca procura fazer essa reflexão a partir de um pressuposto de que nós mobilizamos e de que nós esclarecemos ou politizamos uma categoria. Nós trouxemos alguns instrumentos, mas quem se politiza, na verdade, é o próprio indivíduo, quando ele está predisposto a isso. E o ano passado era, de fato, um campo muito fértil para quem queria se politizar, porque assunto não faltava para você debater, né? Reforma trabalhista, congelamento de gastos da educação, reforma previdenciária, escola sem partido, reforma do ensino médio, enfim, tu só não se politizou no ano passado porque tu te alienou muito, porque assuntos eles estavam pipocando e não só reduzidos ao campo acadêmico ou discussões mais elitizadas, não. Nós tínhamos isso nos programas diários de televisão, você era bombardeado por todas essas informações. Então, obrigatoriamente, o cidadão ele se obrigou a ter uma consciência maior daquilo que estava acontecendo. O que talvez tenha acontecido foi o fato de o CMP Sindicato ter oferecido essa condição para que o professor fosse para a rua no sentido de ir lá
motivar, mobilizar, conversar com os seus professores, que é um hábito que nós temos. Então, talvez esse tenha sido o diferencial e o nosso associado se sentiu motivado para isso. Mas não significa que nós sejamos o responsável pela politização de toda uma categoria. Eu repito, essa questão de se politizar é uma questão individual que passa, obviamente, por você pertencer a uma categoria que te ajude a isso, né? Ou uma instituição que te ajude a isso, mas depende, é coisa do teu fórum íntimo. Então, se os professores municipais foram para a rua, é porque eles estavam muito atentos a tudo que estava acontecendo naquele momento, como continuam agora, como a gente percebe nas discussões de sala de aula. A gente percebe muito bem que ainda o professor tem uma visão clara, inclusive desse novo cenário, né? Sim. Eduardo, a gente vai para um breve intervalo, em seguida a gente volta com mais educação e debate, hoje fazendo um balanço da primeira gestão do CMP como Sindicato dos Professores Municipais aqui de Passo Fundo. Estamos de volta com o programa Educação e Debate aqui no canal 16. O programa Educação e Debate, que é uma produção do Sindicato dos Professores da Rede Municipal aqui de Passo Fundo. Hoje a gente recebe o professor Eduardo Albuquerque, que é dirigente da entidade. A gente faz um balanço desse primeiro período do CMP como Sindicato dos Professores da Rede Municipal. Eduardo, quais que foram os maiores desafios nesse período? A gente vem aí de uma greve, a questão das promoções das professoras da educação infantil. Foram várias demandas e várias pautas nesse pequeno período aí desde 2015, né? Veja bem, nós tivemos, enquanto município, enquanto professores municipais, nós tivemos vários desafios, vários embates no que diz respeito a garantias de direitos conquistados historicamente. Vou te dar alguns exemplos e que talvez eles exemplifiquem bem o que foram as nossas lutas. Um dos exemplos é a questão do ticket refeição, que em 2015, final de 2014, o governo municipal, segundo ele por uma decisão do TCE, retira os tickets dos aposentados. Isso trouxe uma perda terrível para os que estão aposentados e vai trazer uma perda mais terrível ainda para aqueles que vão se aposentar. Em termos financeiros, nós estamos falando de 120, 130 mil reais é o teu prejuízo. Muitos argumentam que, outras categorias não levam isso para a aposentadoria. O problema é que, no caso do magistério, nos anos 90, o ticket foi dado como aumento salarial. Houve uma negociação, e hoje se sabe mal encaminhada, e na época se aceitou essa verba, que é uma verba indenizatória, como reposição salarial. Ao invés de termos na época uma reposição salarial que fosse em dinheiro, que entrasse no seu salário, se aceitou o ticket. Ora, o ticket tem uma característica, como eu disse agora há pouco, indenizatória. Ele não é remuneratório, então ele pode sim ser tirado da sua verba salarial, em que pese acharmos isso extremamente injusto, no ponto de vista de que você está tirando, por exemplo, de um aposentado que ganha R$1.200, R$1.300, você está tirando R$400, R$500. Então você quebra com o orçamento dessas pessoas de uma forma muito injusta. E foi o que aconteceu no final de 2014. Então nós fomos para uma greve. Essa greve conseguiu por um determinado tempo manter esse ticket, mas logo ali adiante o governo municipal interpôs um recurso na justiça e através desse recurso ele retirou definitivamente os tickets dos aposentados e dos que vão se aposentar. Então esse foi um momento histórico. Logo em seguida, já em 2015, nós tivemos uma outra greve em função da reposição salarial, e essas greves do início do ano, tanto a de 2015 como a de 2018, tinham mais ou menos a mesma razão, a manutenção do piso salarial do magistério. Talvez a manutenção do piso, a questão do ticket e agora o enfrentamento das promoções. E o que são as promoções, Ingra? São professoras da educação infantil
que se qualificaram, se pós-graduaram e já faz uns 4 anos que não existem mais promoções para essas professoras. Promoções essas que estavam lá no edital quando foi feito um concurso. Não é nenhuma demanda nova, não é nenhuma exigência do sindicato que ele tenha criado no transcorrer da sua existência, não. Todo professor que fez o concurso dizia lá, ó, tu tens direito a promover, se tu entra no nível 1, para o nível 2 e depois do nível 2 para o nível 3, se fizer os cursos requeridos. Essas professoras fizeram e agora elas não recebem. E nós estamos hoje com 130, 140 professoras aguardando essas promoções e nós não temos nenhuma novidade. Ou seja, é um enorme desafio, porque esse é um enorme prejuízo que nós temos, não é mesmo? Nós estamos falando nessas promoções num montante aí de mais de 150, 200 mil reais, isso contabilizando toda a vida produtiva dessas professoras e mais a sua aposentadoria. Então é um prejuízo enorme. Você está tirando aí a formação dos filhos dessas professoras, a compra da sua casa própria, enfim, aquilo que o dinheiro possa lhe convier. Então nós achamos isso um grande desafio que não está resolvido. Aliás, nenhum dos 3 que eu citei estão resolvidos. O ticket ainda, a gente espera que um dia, se não essa gestão, uma outra gestão repense esse ato que nós achamos de uma tremenda injustiça. A questão do piso salarial, ela não foi contemplada nesses últimos 6 anos na sua integralidade. Um ano ou outro houve o pagamento, mas no cômputo geral dos 6 anos, existe uma dívida do governo para com os professores em relação ao piso salarial e muito menos a questão das promoções, né? Essas promoções, estamos com algumas ações, nas quais inclusive uma delas é negociar com o próprio município, para que possamos ter uma solução. A gente tem pedido ajuda para pessoas que possam nos ajudar, nos orientar nesse momento e fazer com que isso aconteça, mas não é um caso encerrado e ele está em aberto e temos a expectativa, obviamente, de resolvê-los. Eu acho que esses foram grandes desafios de luta, né? Os outros desafios estão em torno de tudo que aconteceu, né, Ingra, nesses últimos 2 anos no Brasil. Então agora parece que as pessoas, de um modo geral, começam a se dar conta de que todo aquele processo que ocorreu, do impedimento da presidente, e aqui não é nenhuma defesa de contra ou a favor, sempre quando a gente faz essas reflexões, elas, pelo menos de nossa parte, do sindicato e minha e dos outros colegas, é sempre de uma forma bem realista. Tudo o que aconteceu, ela tinha um outro objetivo que está muito claro agora. Então qualquer um que acompanha as mídias sabe que hoje você tem uma inflação galopante, mas que o índice oficial é 0. Você tem, por exemplo, hoje, no dia de hoje que estamos gravando esse programa, você está com a gasolina, o combustível, batendo a R$5, coisa que há 2 anos você acharia impensável, considerando que tu não tem mais inflação. E você sabe que o combustível é uma mola propulsora de todos os outros insumos, do encarecimento de outros insumos. E aí vem o gás, aí vem os pneus, vem toda a energia que se usa com o combustível, né, oriundo do petróleo. Então nós estamos hoje num novo contexto, onde as pessoas começam, felizmente, né, começam a rever o seu posicionamento em relação a tudo que aconteceu. Só que em alguns casos é tarde, pelo menos por hora é tarde, né? Por exemplo, a reforma trabalhista não há o que fazer, a não ser que o Senado, a Câmara de Vereadores, a Câmara de Deputados, numa próxima gestão, resolva reverter algumas questões. A reforma do ensino médio, que é um consenso, fora quem está no governo, todas as outras pessoas envolvidas com a educação, ou a grande maioria, sabe que a reforma do ensino médio, ela tem todos os objetivos menos de qualificar o ensino médio. Então ela é um retrocesso, sim, em termos de educação. Retomar essas questões
talvez numa próxima proposta de legislativo. Então, por hora, tudo que foi feito permanece nessa conjuntura. E esse talvez seja um dos desafios importantes. Como lidar com isso? Como tu lidar com uma reivindicação salarial batendo num índice zero, que é o que vai acontecer no ano que vem. O governo municipal vai nos dizer, olha, o índice é zero, porque vai estar lá escrito zero. Esse é o cenário, então, para o magistério no próximo período? Cenário, ele sempre, quando a gente também faz as reflexões sobre o cenário, ele parece algo assim meio que dantesco. Olha, é apocalíptico, né? Vai dar tudo errado. Óbvio que não vai dar tudo errado, porque nós temos as pessoas, no seu dia a dia, elas descobrem soluções para a sua vida, mesmo nos piores momentos. Em que pese vivermos num momento delicado, as pessoas, elas conseguem, elas têm o discernimento de tomar algumas decisões e muitas vezes superam algumas questões. Mas o cenário político nacional, ele não é favorável à educação e não é favorável ao magistério. Não é favorável à educação porque tivemos uma reforma do ensino médio que, para você ter uma ideia, atacou 10 índices do Plano Nacional de Educação. O Plano Nacional de Educação, aos poucos, ele vai se tornando uma peça fictícia. Uma peça de um melodrama que se encerra quase que como uma novela mexicana, onde você não tem mais o que fazer porque os recursos do Plano Nacional de Educação, eles estão escoando juntamente com o pré-sal, que já foi leiloado para empresas estrangeiras, e todo aquele lucro que teríamos em relação ao pré-sal, ele não vem mais para a educação. Então, o que fazer numa conjuntura onde você precisa sim de investimentos em educação, ao contrário do que dizem que é só uma questão de gestão, não é. Os números, se comparados com outros países, e não apenas em relação a PIB, mas em relação a gasto por aluno, nossos números são pífios em termos de investimento por aluno. Então nós precisamos de dinheiro. Esse dinheiro que viria através do pré-sal, ele não vem mais. Isso aí é muito forte e não é bem assim. É bem assim. O pré-sal, ele não é mais nosso. O pré-sal pertence à Exxon, a British Petroleum, enfim, a todas essas petroleiras que patrocinaram todo esse processo nesses últimos 2 anos e que agora estão tendo seus lucros elevados à estratosfera. Então o cenário é difícil para o magistério, é difícil para a educação, e o que nos resta, né, nesse momento, né, Ingrid, é uma reflexão muito grande para ver para onde nós vamos, onde é que nós apontamos o nosso barco para que possamos navegar nessa direção. Mas o contexto ele não é favorável. Eduardo, o que fica dessa primeira gestão do CMP Sindicato, como Sindicato dos Professores Municipais? Fica aqui o exemplo de que o sindicato é sim possível fazer uma política sindical séria, uma política sindical voltada exclusivamente para o interesse do trabalhador. É possível sim ter um sindicato de uma forma transparente e enxuta, pois é isso que nós fizemos nesses últimos 3 anos, ou nos últimos 6 anos, se você preferir. Nossa organização é uma organização que tem muito claras as suas receitas e despesas, tem muito claro o seu propósito. As pessoas que estão ali, todas elas ainda estão em sala de aula e se desdobram nesse trabalho com relação à representação sindical. Nós conseguimos ser muito transparentes e claros com a nossa categoria, no sentido de nunca criar nenhuma expectativa ou criar alguma fantasia ou algum cenário fantasioso que os levasse a conclusões ou levasse a algum tipo de prejuízo, no sentido de que eles pudessem, esses professores, terem algum arrependimento. A gente tem certeza que cometemos vários erros, mas na balança de erros e acertos a gente acertou muito mais, e esse acertar muito mais nos deu credibilidade. Pelo que eu te disse, pela transparência, pela seriedade que a gente conduziu, por nunca ter aceitado nenhum tipo de conchavo ou negociata com quem quer que seja, ter sempre recorrido à categoria e perguntado a ela o que elas achavam e o que ela
que essas pessoas decidiam fazer de suas vidas. E eu acho que isso fica como... Não quero trazer aqui a ideia de que o CMP é um exemplo de sindicato para todos, não. Seria uma prepotência, porque nós temos outros sindicatos muito bem organizados aqui na cidade, sérios, fazem um trabalho que também é de referência. Mas o que nós procuramos fazer foi isso, seriedade, tentar ser competente, transparente com os nossos associados, e a gente tem certeza que isso conseguiu. Desagradamos algumas pessoas, várias pessoas, não ficaram confortáveis com as nossas posições, mas tivemos a nossa posição, nunca nos omitimos, nunca fugimos de nenhuma discussão por essa ou por aquela conveniência. Isso desagrada a alguns? Desagrada, mas agrada a outros, e é assim que a vida segue e é assim que vai ser para sempre. Então, acho que fica como referência e como lição que é possível sim um sindicato ser sério, ao contrário dessas críticas que a gente tem sofrido, né, de sindicalismo, pelego e todos esses chavões para nos ofender. Não é verdade. Hoje nós temos não só o CMP e outras entidades sindicais aqui em Passo Fundo muito sérias e que fazem um trabalho bem intencionado. Eduardo, muito obrigado. A gente já vai chegando ao final e fica aí o desafio. No próximo programa a gente já vem com a nova direção colegiada do CMP Sindicato, né? Eu espero que sim, né? Nós temos uma eleição, hoje é dia, na gravação de hoje, daqui a 2 dias nós vamos ter uma eleição, esperamos ter a aprovação e no próximo programa a gente traz a nova diretoria, né? Para que as pessoas possam conhecer. Obrigado, Ingrid, e obrigado a todos pela atenção. Tá certo, a gente volta na próxima semana então com mais Educação e Debate. Educação e Debate, que é um programa produzido pelo CMP Sindicato, o Sindicato dos Professores da Rede Municipal aqui de Passo Fundo, em parceria com a TV Câmara. Você segue agora com mais conteúdo de qualidade do Canal 16. Até mais!